noite, pessoal. Hoje eu vou fazer um teste, são 2 horas da manhã, vou tentar gravar essa aula para vocês, que é para ver se eu consigo fazer isso. De um lado eu vou pôr a aula de slide e do outro eu vou estar aparecendo para tentar explicar um pouquinho, uma vez que eu falo muito com a mão, né? Nem sei se vai ficar bom, mas a gente vai fazer esse teste. Então hoje a aula é sobre biomembranas, só que as especializações celulares. Como assim? Lembra da aula passada que eu falei sobre os domínios de membrana e que tinham domínios específicos na parede da célula, de acordo com as regiões dessa parede e da membrana da célula iam ter funções diferentes? As proteínas iam ter funções diferentes, coisa parecida? Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Dos domínios de membrana e essas funções específicas que vão aparecer nesses domínios de membrana. Então, vamos observar aqui do lado, olha. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, é dos domínios de membrana. Então, se a gente reparar aqui no slide, olha, vamos olhar aqui para ele. Aqui, né, a minha direita, tá? A gente tem os domínios de membrana mostrando aqui a relação de proteínas da membrana plasmática se relacionando com proteínas do citoesqueleto, ou melhor dizendo, do córtex celular. Aqui nós temos proteínas da membrana plasmática se relacionando com a matriz extracelular. E aqui proteínas da membrana plasmática de uma célula se relacionando com as proteínas da membrana plasmática de outra célula. E aqui proteínas, né, isoladas, tá? Por barreiras de difusão, que nós vamos estar falando sobre elas. Tudo isso daqui são os domínios celulares e cada um deles tem uma função específica. E é muito importante porque é isso que vai conferir as características das células. Então vamos pensar melhor. O que seriam essas especializações? São estruturas específicas que aparecem nas células que vão lhes dar características ou funções diferentes. Por exemplo, aqui ó, a gente tem as microvelocidades nas células intestinais. Tá ok? Nessa outra aqui, que nem eu tô enxergando direito, são as bordas em escovas, tá? Das células também. Aqui é um desenho esquemático mostrando algumas das especializações que nós vamos aprender. Então, se a gente olhar ali, ó, na figura certinho, a gente consegue ver, por exemplo, o desenho. Claro que isso tudo não aparece junto, tá? Mas é só um desenho esquemático para mostrar como que essas especializações são. Então, nós temos aqui, ó, as microvelocidades e aqui a gente tem, tá, os cílios, mostrando aqui a formação do axonema, que eu vou explicar melhor para vocês como é. Se a gente olhar aqui a célula como um todo, a gente vai ter aqui as especializações, tá? A gente tem aqui, ó, as junções de oclusão, que vai estar aqui dos dois lados. Aqui as junções de adesão, que nós vamos estar falando sobre elas. Aqui a gente tem os desmossomos, as interdigitações, tá? Então, aqui, ó, desmossomos. E aqui embaixo a gente vai ter os hemidesmossomos e também vai ter uma outra especialização que não está mostrando aqui, que são as junções focais. Nós vamos falar sobre elas também, beleza? Então, vamos lá para frente. Então, essas especializações de membrana, por que elas são importantes? Primeiro, porque elas têm funções diferentes, funções específicas. Então, a gente tem várias especializações que estão direcionadas de acordo com os domínios de membrana. Então, por exemplo, nós temos a superfície basolateral da célula, e ela tem junções específicas. E essas junções específicas, nessas regiões basolaterais, vão ter várias funções. Dentre elas, tá? Manter a célula aderida, fortemente coesa com relação à matriz extracelular, tá? Vai manter a comunicação entre essas células das junções célula-célula. Então, essas especializações basolaterais, elas vão ter, tá? Elas são junções celulares, que podem ser junções que ligam célula a célula ou junções que ligam célula à matriz extracelular, que a gente vai estar falando, tá? Agora, as especializações de superfície, tá? Ou que a gente chama de apical, que é o domínio apical, tá? A gente vai ter especializações relacionadas à movimentação ou à absorção celular, tá? Que são as microvilosidades, ou cílios e estereocílios. A gente vai estar falando de todos eles. Então, por exemplo, aqui a gente está falando por que é importante as especializações celulares. Primeiro, por causa das interações intercelulares, das interações entre as células. Então, existem junções que vão vedar completamente o espaço intercelular entre uma célula e outra. Tem junções que vão fazer essas células ficarem fortemente aderidas e tem junções que vão fazer com que essas células se comuniquem, que é muito importante.
Agora, aquelas especializações apicais vão estar relacionadas, como eu disse, à absorção e também à movimentação. São os cílios e flagelos que a gente vai estar falando sobre eles também, beleza? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui, ó, nas especializações basolaterais, por que são importantes a relação com o citoesqueleto? Ah, Sibeli, mas que hora você falou isso? Lá no comecinho eu não falei, por exemplo, da relação das proteínas da membrana com o citoesqueleto perto da membrana, com o córtex celular? Por que isso é importante? Porque, na verdade, ó, esse desenho aqui esquematiza a melhor explicação do mundo. Aqui a gente tem ó, uma adesão celular, quer dizer, uma adesão, umas proteínas de adesão, só que sozinhas, aqui ó. Eu puxo, o que acontece? Estoura. Agora, se essas proteínas de adesão estivessem ligadas, interagindo com o citoesqueleto aqui dentro, na hora que eu puxasse, o citoesqueleto estava prendendo elas aqui ainda. Então, elas não iam estourar com tanta facilidade. Então, a presença do citoesqueleto nessas junções dá mais força para elas. Essa é a primeira regra, tá? Então, vamos falar sobre algumas dessas especializações. A gente vai falar da junção oclusiva, da junção aderente, dos desmossomos, das junções comunicantes, olha, tudo aqui no desenho, das junções comunicantes, dos hemidesmossomos e das junções focais. E interdigitações que não estão aqui, a gente vai falar também. Perdão. Então, aqui, ó, se a gente for olhar, então, a superfície basolateral, novamente, né, basolateral, novamente aqui, as especializações. E aqui nesse desenho, eu achei ele muito legal, porque ele já resume a aula, 50% da aula. Aqui fala tudo que a gente já tem que saber. Então, eu vou mostrar ele como um todo e depois eu só vou repetir as informações, tá? Vou trabalhar nessa figura aqui. Então, as primeiras junções aqui, ó, nesse desenho, olha pra cá, são as junções de oclusão, tá? As junções de oclusão, que são as primeiras junções, o nome dela, ó, ocludir, fechar. Então, a primeira função dela é causar o fechamento, a vedação total de uma célula a outra. Então, lembra, é um espaço intercelular entre duas células e essas células vão ficar fortemente ocludidas, quer dizer, vai vedar a passagem ali. Quem são as proteínas fundamentais para isso? São as ocludinas. Então, as principais proteínas relacionadas a isso são as ocludinas. Também tem as claudinas, ou ocludinas e claudinas. Estão relacionadas a essas junções, beleza? Depois das junções de oclusão, aqui no desenho, a gente vai ter as junções de adesão, ou junções aderentes. Tá logo embaixo da de oclusão, e ela sempre tem essa sequência, tá? É oclusão, adesão e depois desmossomos, sempre nessa ordem. A de oclusão, formada pelas ocludinas e claudinas, aí a gente tem as junções de adesão. As junções de adesão, a proteína que vai fazer essa adesão forte de uma célula a outra, são chamadas de caderinas, tá? As caderinas. E para uma caderina se ligar a outra caderina, precisa de cálcio. Então, uma caderina aqui de uma célula, caderina daqui da outra célula, precisa de um cálcio no meio para elas se ligarem. Precisa de cálcio. Mas as caderinas, elas estão sozinhas? Não. Lembra do desenho agora que eu falei que tinha um citoesqueleto para segurar tudo? Então, as caderinas, elas se ligam também num citoesqueleto para manter essa célula fortemente aderida. Qual é o citoesqueleto que elas se ligam? A gente vai falar mais na próxima aula, mas a gente vai ter que saber já, são os filamentos de actina. Então, a gente tem aqui as junções de adesão, a gente vai ter aqui as caderinas ligadas a filamentos de actina. E ele vai fazer o que a gente chama de anel, tá? De um cinturão na célula, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho o desenho. Na sequência, a gente tem os desmossomos, perdão. Então, a gente tem oclusão, adesão e os desmossomos. Qual a característica dos desmossomos? Os desmossomos, eles têm aqui no meio, vamos olhar aqui, ó, essa vedação aqui, também são de proteínas do tipo caderinas. É um outro tipo de caderinas, mas de uma grande família de caderinas, também presente nos desmossomos. Então, o que a gente tem de novo? Caderina e caderina. Então, precisa do que no meio? Cálcio, para manter eles ligados. Ah, professora, mas então se tem caderina e a outra também é caderina, então também se relaciona com filamentos de actina? Não. No caso dos desmossomos, os filamentos são outros. São os filamentos intermediários. Isso que a gente tem que lembrar. Então, oclusão é ocludinas e claudinas. Adesão são caderinas e filamentos de actina. E aí a gente tem os desmossomos, que é caderinas e filamentos intermediários. Beleza? Ótimo. Descendo aqui, a gente vai ter as junções comunicantes. As junções comunicantes... Biscoito!
Bom, descendo aqui, ó, a gente vai ter as junções comunicantes. Qual é a característica fundamental delas? Que elas vão fazer a comunicação de uma célula a outra, vai passar a informação direta de uma célula para outra. Para passar é como se tivesse um caninho dessa informação, que a gente chama de conexons. Portanto, as proteínas das junções comunicantes são as conexinas, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, olha para o desenho de novo, as junções de oclusão, as de adesão, os desmossomos e depois as comunicantes. Lateral. Agora, nas especializações basais, eu vou falar dos M-desmossomos e das focais. Olha que legal. M-desmossomos. Não parece que M não vem de metade? Exatamente. M-desmossomos é metade de um desmossomo. O desmossomos aqui de cima, ele não está ligando uma célula na outra. Então, o M-desmossomos, ele vai ligar uma célula na matriz extracelular. Não tem outra célula. É uma célula na matriz extracelular. O desmossomos não tinha caderinas e filamentos intermediários? Então, o M-desmossomos vai ter filamentos intermediários. Mas vai ser caderinas? Não. Vai ser as proteínas que interagem com a matriz. Quem são elas? As integrinas. Então, característica dos M-desmossomos aqui são as proteínas integrinas relacionando com os filamentos intermediários. E as junções focais? São parecidas com as de adesão. As junções focais também têm as proteínas integrinas, assim como os M-desmossomos, interagindo com a matriz extracelular, mas em vez de ligar com os filamentos intermediários, elas se ligam com os filamentos de actina. Pronto, aqui a gente tem todas as especializações laterais e basais que a gente vai ter que lembrar. Só faltou as interdigitações. O que são interdigitações, professora? Olha o nome, interdigitações. É como se fossem digitais. A célula, depois aqui dos desmossomos, tá? Ela ainda pode fazer uma expansão do seu citoplasma, como se fossem digitais, e a outra também. E aí elas se relacionam para se manter mais unidas ainda. É um tipo de adesão também, tá? As interdigitações. Não tem proteínas envolvidas aí, a não ser o citoesqueleto, que deu a conformação delas. Mas o que a gente tem que lembrar são essas junções. Pronto, essas são as especializações basolaterais. Mas agora eu vou falar de novo de cada uma delas, só para a gente frisar. Mas agora vai ser mais rápido. Então, as junções de oclusão, tá? Ela tem importância porque ela vai vedar a passagem, ela veda literalmente a passagem de substâncias, certo? E elas são constituídas das proteínas claudinas e ocludinas. Aqui um exemplo das junções de oclusão, ó, mostrando a vedação aqui, ó, aqui e aqui, beleza? Aqui, ó, no inglês chamado de tight junctions, tá? Aqui, ó, que veda, aqui dá pra ver certinho, que veda a passagem das substâncias. As junções de adesão, que eu falei, elas são formadas por caderinas. Olha aqui as caderinas. E as caderinas sempre se ligam na presença de cálcio, tá? Proteínas caderinas, beleza? E elas se relacionam com os filamentos de actina, tá? Então, elas mantêm a adesão da célula, de uma célula a outra. Aqui eu mostro, olha, a presença do cálcio para fazer a ligação de uma caderina com a outra caderina, beleza? De uma caderina com a outra caderina, e ela se ligando aos filamentos de actina, tá? Aqui, ó, aqui mostra melhor o desenho dela se ligando aos filamentos de actina, aqui, ó, fazendo um cinturão da célula, como eu disse, certo? Esses filamentos, se eles se contraíssem, a célula ia se estrangular. Uma boa pra gente se lembrar. Então, aqui as junções de adesão, ó, as caderinas e aqui os filamentos de actina, beleza? Aqui mostrando melhor, o que eu acabei de falar, ó. Se esses filamentos de actina se contraírem, lembra, uma tá ligando aqui, outra aqui. Se ele se contrair, a célula vai se estrangular. É o que acontece, tá mostrando aqui, ó. Ele se contrai, a célula se estrangula e se desprende. E aí eu falei dos desmossomos. Quem são os desmossomos? Também são as caderinas, só que agora interagindo com filamentos intermediários. Professora, mas esses filamentos de actina, intermediários, a senhora vai falar melhor? Vou falar melhor na aula próxima, beleza? Então, aqui só para mostrar os desmossomos, que parecem como se fossem zíperes, ó, bem bonitinhos aqui, como se fossem uns carimbos, né? Bem legal de ver, ó, aqui tudo. Então, aqui tudo as proteínas caderinas interagindo aqui com os filamentos intermediários, tá? Então, tem que ter cálcio também, galera, olha aqui, ó, cálcio aqui presente. Aqui, ó, o desenho certinho, que os filamentos intermediários interagindo aqui com as caderinas aqui no centro, tá? Os M-desmossomos, já estamos na região basal. É parecido com os desmossomos, mas é M, porque agora ele liga uma célula na matriz extracelular. Então, agora as proteínas são as
integrinas. As integrinas que interagem com a matriz extracelular, mas também são filamentos intermediários aqui. Professora, mas está escrito filamentos de queratina. Filamentos de queratina a gente vai descobrir que são filamentos intermediários, beleza? Então aqui, ó, os hemidesmossomos, então a gente vai ter as integrinas e aqui os filamentos intermediários. Ó, filamentos intermediários e aqui as integrinas. Ah, então os hemidesmossomos e os desmossomos, os dois, né, estão relacionados, por exemplo, a uma doença chamada epidermólise bulhosa, que é uma doença que quando você tem problema na expressão de uma proteína do citoesqueleto, dos filamentos intermediários, essas junções ficam frouxas. Então, qualquer impacto na pele, por exemplo, ela não se prende, porque ela não está fortemente ligada. E ela forma bolhas e se rompe, tá? Por causa de alterações nesses filamentos. E quem são as junções focais ou de contatos focais? São parecidas com os hemidesmossomos. Então, elas também têm as integrinas, só que as integrinas dela, que vem de uma grande família de integrinas, mas são diferentes as proteínas, tá? Se relacionam não com filamentos intermediários, se relacionam com filamentos de actina, filamentos de actina, beleza? Então, as integrinas se relacionam com filamentos de actina. Então, aqui ó, nós temos os dois esqueminhas mostrando, tá? Os hemidesmossomos e as de contato focal. Aqui a gente vai ter ó, a matriz extracelular, aqui ó, as integrinas, tá? E aqui interagindo com os filamentos de actina, na de adesão focal, e aqui as integrinas interagindo com os filamentos intermediários, nos hemidesmossomos. As interdigitações que eu falei, ó, as expansões da membrana, aqui ó, para ter um maior contato de uma com a outra, beleza? E, por fim, das especializações basolaterais, as junções comunicantes, que eu falei que formam os caninhos, né? Que são os conexons, que são como se fossem tubos, levando a informação, o sinal de uma célula para outra, tá? E ele, então, é formado pelas proteínas conexinas. É uma gama de famílias de proteínas conexinas. Beleza? Então, aqui eu mostro ó, os conexons, formados pelas conexinas, fazendo essa ligação de uma célula a outra. E se células animais? E as células vegetais? Quem são? São os plasmodesmos. Os plasmodesmos são essas comunicações, tá? Entre o citoplasma de uma célula vegetal para outra célula vegetal. Beleza? Então, aqui ó, as comunicações, ó, os plasmodesmos, como se fossem caninhos de uma célula vegetal para outra célula vegetal, como os conexons nas células animais. Ah, professora, e as especializações de superfície apical? Lembra que eu falei que é de absorção e de movimentação? Então, nós temos 3 tipos de especializações. Microvelocidades, cílios e estereocílios. Microvelocidades é de absorção. Estereocílios é de absorção. E cílios é de movimentação. Como é que nós vamos fazer a analogia? É muito mais legal se a gente pensar antes de olhar ali nos slides. Microvelocidades, elas vão ser formadas ó, de absorção. Então, elas vão ser mantidas lá como se fossem franjinhas para absorver mais os nutrientes. Então, ela aumenta a superfície de contato, então ela absorve mais. Por isso que células intestinais têm microvelocidades, porque ela absorve mais nutrientes. Microvelocidades. E como é que essas franjinhas ficam em pé? Porque tem os filamentos de actina para segurar elas em pé ali. Porque é os filamentos que estão mais perto ali, ó. Segurar em pezinho ali, então elas absorvem mais, tá? E os cílios? Não, professor, os cílios é de movimentação. Então, os cílios, eles se movimentam. Então, eles vão ter os filamentos de actina? Não. Vão ser os filamentos intermediários? Não. É um outro tipo de citoesqueleto, que é os microtúbulos, tá? Os cílios, então, eles são formados por microtúbulos. E por isso eles se movimentam. Um movimento que eu vou explicar daqui a pouquinho. E os estereocílios? Quem são eles? Estéreo significa mentira, tá? Ou falso. Estereocílios, falsos cílios. Então, eles se parecem com cílios, mas eles não são cílios. Então, se eles se parecem com cílios, eles parecem com cílios, mas eles não são. Portanto, a função deles não é movimentação, é absorção. Eles vão ter quais filamentos? De actina ou microtúbulos? De actina, porque eles parecem com cílios, mas eles não são cílios. Se eles tivessem microtúbulos, eles seriam cílios. Entenderam? Então, os estereocílios são de absorção também, mas parecem com cílios. Mas agora vamos olhar aqui na aula. Então, a gente tem os 3, então eu vou falar dos 3. As microvelocidades são essas expansões, tá? Formadas, né? Mantidas em pés, vamos falar assim. Não é que elas são mantidas em pés, mas a gente vai falar que são mantidas em pés. Por causa dos filamentos de actina. E repara que é como se fosse uma continuação, né? Aqui tem o cinturão de actina ligado aqui nas junções de adesão e ele vem para cá e se expande, mantendo as microvelocidades em pezinhos. E a função delas é de absorção, tá? Então aqui a gente vem, ó, as microvelocidades, tá? Com os filamentos de actina,
mantendo para absorção. Os estereocílios, como eu disse, são falsos cílios, então a função dele também é de absorção, mas eles se parecem com cílios, ó, bem pequenininhos. Onde eles estão presentes? Num órgão chamado epidídimo. Perdão. Então, eles têm função de absorção, mas eles se parecem com cílios. Então, os filamentos que estão presentes nele também são filamentos, tá, de actina, beleza? Já os cílios têm função de movimentação, por isso que tem na traqueia que tem cílios, para movimentar o muco quando entra, certo? Os cílios têm essa função. O espermatozoide, que nada para fertilizar o ovócito, ele tem um flagelo, que é uma especialização de cílios. Mesma coisa, movimentação. E os cílios, então, eles são constituídos pelos que tipo de citoesqueleto? Pelos microtúbulos. Só que os microtúbulos, na próxima aula, a gente vai ver que eles se montam e se desmontam sucessivamente. Mas no caso dos cílios e flagelos, eles são montados e fixos, certo? E eles são chamados de axonema, tá? Depois, na próxima aula do microtúbulo mesmo, eu vou explicar melhor como funciona um axonema. Mas o que a gente tem que entender agora é que é formado de microtúbulos, beleza? Então aqui, ó, os microtúbulos que mantêm os cílios e flagelos, tá? Formando o que a gente chama de axonema, tá? E esse axonema que permite o movimento flagelar, que é quando as proteínas andam sobre os cílios para que ele bata assim, ó, nesse movimento flagelar. Vou explicar na próxima aula, beleza? E é por isso que, por exemplo, os espermatozoides têm flagelo, né? As bactérias têm cílios, tá? Para movimentação flagelar. Beleza? Esta é a aula, então vamos fazer uma leve revisão. Nós temos aqui, então, olha, as microvelocidades, os cílios, aqui não tem os estereocílios, vamos fingir que tem. Então, as microvelocidades têm filamentos de actina, os estereocílios têm filamentos de actina, mas a função dos dois é de absorção. Já os cílios têm função de movimentação, então os filamentos deles são quais? Os microtúbulos, na forma de um axonema. E aí a gente tem, de novo, as especializações basolaterais. Nas especializações laterais, a gente vai ter as junções de oclusão. Quais são as proteínas? Ocludinas e claudinas. A gente vai ter as junções de adesão. Quais são as proteínas? Caderinas, na presença de cálcio, caderinas e filamentos de actina, fazendo aquele cinturão. Na sequência da de adesão, a gente vai ter os desmossomos. Quais são as proteínas? Caderinas, né, na presença de cálcio de novo, mas agora filamentos intermediários. Aí a gente tem aqui, ó, as interdigitações, que são expansões da membrana, né? E aqui embaixo, as junções comunicantes, né? Formada pelas conexinas, formando os connexons, que são aqueles tubos que mandam o sinal de uma célula para outra. Na parte basal, aqui só tem o M-desmossomos, né? Que é formado pelas integrinas e filamentos, né? Intermediários, beleza? E a gente tem as junções focais, que eu não mostrei lá, mas ela tá aqui, ó. As junções focais também são as integrinas, mais filamentos de actina. Sucesso? E aqui tem, ó, os desenhos novamente, ó, de oclusão, adesão, desmossomos, comunicantes, M-desmossomos. Sucesso? E aqui um quadro de revisão para a gente lembrar que as junções de oclusão vai ter as claudinas e ocludinas, as de adesão vai ter as caderinas e os filamentos de actina, desmossomos, as caderinas e os filamentos intermediários, M-desmossomos, as integrinas e os filamentos intermediários, junções comunicantes, as conexinas, faltou lá as focais, que vai ter as integrinas e os filamentos de actina, as microvelocidades e os estereocílios, que têm função de absorção, então elas têm filamentos de actina, e os cílios e flagelos, que têm função de movimentação, então vai ter os microtúbulos. Beleza, galera? Era isso. Boa noite para vocês.